Vamos lá, vamos começar aqui. Boa noite para todo mundo que vai entrando aí. Vamos nos aconchegando e vamos aqui começar e já dar continuidade, né, o nosso encaminhamento, né, esse caminho que a gente está fazendo na obra de Lacan a partir de uma perspectiva diferente do que é o comum de fazer, trabalhando, né, a perspectiva lacaniana a partir, né, de um Lacan que está ali já no final da década de 60, início da década, né, de 70, né, onde ele mesmo ali ele está retomando alguns conceitos gerais, algumas questões e deixando algumas coisas que parece que ele mesmo percebe que não tinham ficado muito claras, né, para aqueles que o escutavam, ele deixar isso um pouco mais claro sobre o que ele estaria falando, né? E o seminário 17 ele é fundamental para a compreensão dessa perspectiva aqui para a gente, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Hoje nós vamos ver aqui, tá, a parte 6 e 7, tá, da primeira. Rodrigo, você está falando comigo? Porque eu não estou lhe escutando. Ah, tá, só um minutinho. Acho que faltou isso aqui. Agora tá tudo certinho? Agora sim. Sim, né? Então vamos lá. Vamos aqui hoje, né, para a parte aqui para a parte 6 e 7, já do segundo, né? Do segundo eixo, tá? Que é para além do complexo de Édipo, que é a transmissão 6 e 7, uma que fala sobre o mestre castrado e a outra que fala sobre o Édipo, Moisés e o pai da horda, tá? Esse seminário do Lacan é um seminário extremamente interessante porque ele está retomando muito do que ele já tinha trabalhado no seu ensino. Eu não vou chamar de obra nem na sua teoria, porque ele mesmo, né, ele não coloca assim, né? Então respeitar a intenção do autor é importante, tá? Que é de literalmente voltar a algumas questões e deixar elas muito claras, né? Muito diferente do que hoje dentro de um enredo mainstream lacaniano, né? Lacan sim queria deixar muito claro algumas coisas que ele colocava para justamente, né, não se fazer dele o que se fez de Freud. Mal poderia saber que fizeram pior dele do que se fizeram de Freud, entre ali a morte de Freud e o início da leitura de Freud por Lacan. Tudo bem? Esse seminário 17, principalmente esse segundo eixo, é um eixo onde é que ele se volta diretamente, né, e está colocando ali a leitura dele e a relação que ele tem com a teoria do Lévi-Strauss. Então eu já sugiro para vocês irem sim à obra do Lévi-Strauss e estudá-la. Né? Tem que ir às obras que ele cita para entender o que ele está tentando construir como ideia para dentro de uma psicanálise e até mesmo para que nós, como psicanalistas, a gente compreenda a partir desse psicanalista, ser psicanalista, nos formar psicanalistas, o nosso fazer clínico, ele não pode ser só feito a partir da própria psicanálise. A gente precisa de outros eixos de conhecimento para que nós possamos, né, deixar ainda mais robusta a teoria a nossa prática clínica. Tudo bem? Então vamos lá. O que é o mestre castrado aqui? Né? Nessa parte, quando ele está falando sobre a questão do mestre castrado, ele está literalmente fazendo aqui uma contraposição entre, tá, o discurso que ele já vinha fazendo uma grande crítica ao discurso do mestre, ao discurso universitário, para literalmente colocar aqui em prática a ideia do que seria o discurso do analista. Nós, os analistas, né, nós deveríamos praticar um tipo de discurso que se faz frente a esses dois tipos de discurso. A gente deslegitima? Não. A gente nega? Não. Mas a gente literalmente propõe uma relação para com
a constituição do sujeito e para com os sujeitos que nós escutamos de uma maneira que não se preza pela finitude, não se preza pela ordem, não se preza pela perspectiva, tá, de uma teoria fechada. Tá? Então, o discurso da psicanálise é a gente literalmente começar a pensar a partir disso, né? Que é de uma ordem de um sentido. Né? Ah, precisa fazer sentido? Sim. Tá? Há um equívoco muito grande entre o mainstream lacaniano de dizer que não precisa fazer sentido. Tem que se fazer sentido sim. Rodrigo, essa mas, história, estamos no mestre Castral. Né? Mas para Lacan, o sentido ele tem um lugar. Né? Se faz sentido agora, se faz sentido aqui. Não há um sentido universal. Tudo bem? Então vamos lá. Tá? Então é literalmente essa ideia de que é impensável uma ordem. Há uma ordem do inconsciente, há uma ordem do desejo, há uma ordem, né, do fazer analítico. Óbvio que não. Tá? Porque se nós tomamos que cada sujeito é um, obviamente, tá, a gente não pode pensar de uma maneira fechada. Dentro desse contexto, tá, literalmente dizendo, o que se tenta colocar é que dentro da clínica, quando o paciente ele começa a falar da sua vida, do seu passado, nós não temos ali a perspectiva de encontrar um sentido na narrativa dele histórico. E um sentido positivista. Mas de compreender que o passado já foi vivido e que esta retomada do passado ela está dentro de um eixo, tá, que tem o inconsciente como ali o grande pensador. Tudo bem? Sendo assim, quando a gente fala sobre o discurso do analista aqui, quando a gente fala sobre esse discurso que nós, os analistas, né, fazemos parte, esse que o Lacan pontua, ele é um discurso que literalmente ele não conflui para uma objetividade. Ele não conflui para uma objetividade. Né? Ele conflui muito mais, tá, para literalmente, tá, a gente pensar para que a gente possa pensar aqui a ordem como castração. Porque a ordem é a castração, sim ou não, gente? Rodrigo, o que é a ordem? Gente, a moral, os bons costumes. Não é? A moral, os bons... Repete isso, Rodrigo, eu não alcancei, não. O quê? O que você quer que repete? Essa questão da castração e... A castração é o quê? O que os valores morais fazem, Ramon? Castram, sim limitam, ou não? Limitam, castram, põem fronteira. Menininha, fecha as pernas. Menininho, veste azul. Menininho, não chore. Então, o que a ordem faz? O que é a ordem? Porque aí usa-se a palavra ordem, né? Então, assim, vale a pena lembrar que é um senhor na década de 60 que não tinha muita didática falando para um grande público. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente ter isso como... A ordem, a moral, os bons costumes, é a realidade concreta, é a vida vivida, né? É isso que já existe, né? É aquilo que, de uma maneira alienada, a gente diz que sempre existiu, sempre esteve aí, né? Então é muito importante a gente estar entendendo isso. Então, dentro desse contexto aqui, né, a ideia está sempre vinculado a essa perspectiva. Tudo bem? A essa perspectiva. E aqui eu já posso antecipar que a moral, os bons costumes, a ideologia dominante, ela é aquela que literalmente expressa e determina o que a gente vai chamar de significante mestre. Porque todos os nossos significantes estarão, de alguma forma, relacionados com essa ideia de significante o quê? Mestre. Tudo bem? E a gente vai ver aqui que assim, é muito engraçado que assim, o autor que o Lacan mais cita é o Marx.
Apesar de mal lido, ele cita muito as sacadas do Marx ali para tentar dar uma pensada a partir do plano do psíquico. E aqui ele vai falar qual que é o significante mestre do mundo capitalista. As pessoas são mercadorias. Então quer dizer que todos os significantes eles estão dentro de uma ordem da mercadologia, da mercantilização da vida. Então, para onde como que o desejo se desliza? Através de mercadoria, sim ou não? O nosso desejo vai estar sempre caminhando para o quê? Para alguma coisa que está o quê? Disponível a ser comprado, a ser alugado, a ser parcelado e etc. Tudo bem? Então aqui a gente precisa compreender que o mestre ele não é completo. O mestre ele não é completude, ele não é totalidade. O mestre castrado. Como todos nós, sim ou não? Beleza? No passado, jamais. Para vocês entenderem isso. Porque, por exemplo, o lugar do professor está no lugar do mestre. Né? E esse ano eu fui perguntar para um aluno. Eu estou com uma aluna que ela é muito boa aluna. E ela está falando que está passando por uma crise, que ela está ficando mais inteligente e não está sendo legal. Olha que coisa doida. Né? Ela, professor, eu estou ficando mais inteligente e não está legal. E eu falei, mas é isso aí mesmo. Se você não tá legal, é porque você tá verdadeiramente ficando mais inteligente. Gente inteligente não fica legal. Não há gente, isso aí é fato, tá? Não há Por isso que a melancolia é um sofrimento psíquico que vem da Grécia vinculado aos grandes gênios. Pensar, entender a vida é doloroso. Não é bom, não. Não é bom. Aí eu falei, mas você pode largar. Ela falou, mas não, eu não dou conta. Eu falei, pois é uma desgraça. Né? E ela veio perguntar e falou assim, professor, mas parece que isso aí não te afeta. Eu falei, quem disse que não me afeta? Quem disse que não me afeta, né? Aquela ideia de uma completude, né, que nada me atinge, né? Porque há uma perspectiva dentro da ideia da racionalidade, né, da perspectiva do conhecimento, etc. Quanto mais inteligente nós ficamos, mais frios a gente fica. É o contrário, gente. Mais delicados nós ficamos, mais sensíveis nós ficamos, etc. Né? Sempre essa visão, né, da cultura que uma pessoa que é dotada de total racionalidade, ela não é tocada por nada. Então não é gente. Né? E o engraçado que a parte 6 e 7 está falando justamente sobre isso. Né? Ela está falando justamente sobre isso. Que nós somos essas duas coisas. Nós somos razão, mas a gente não está separado de emoção. Acabou. De sentido, de afeto e de etc. Sabe? Não é à toa que a adolescência ela tem essa perspectiva de muita descoberta e, ao mesmo tempo, de muita melancolia. Isso. A partir do momento que você toma consciência, você toma um posicionamento diante da vida, aquele que você consegue cortar com os laços que ficaram anteriores da infância, então isso gera muita melancolia, né? Assim, sim, a porque adolescência é esse momento de romantização que a gente tinha na literatura, né? Agora eu estou me esquecendo dos autores, mas assim, acho que era o Álvaro de Campos, e a Lira dos 20 anos. Sim, foi ele que fez sim. Cara, aquilo ali foi o auge do que era ser adolescente na década Cris, amor. do século XIX. A nossa prática, o nosso saber aqui foi fundado graças a adolescentes. Dora tinha 15 anos, gente. A gente fica falando, adora e tal, fica parecendo que está atendendo uma mulher, né? A psicanálise não existiria se não fossem os adolescentes. As adolescentes. Você entendeu? Porque é uma consciência da castração ao mesmo tempo. Engraçado, né? Consciência parece que é algo diferente do corpo, né? Pelo contrário, no momento que você toma consciência de que há uma castração, é onde o seu corpo quer mais que essa castração, que não existe, porque o hormônio tá ali, né? O desejo vem, né? Assim, difícil, existe é difícil, gente. Bom é igual esse gato aqui, ó. Dormiu o dia inteiro, vai lá, come e bebe água. Isso aqui, ó. Ser um ser ciente é uma desgraça. É uma desgraça. Então, assim, vamos literalmente, né,
que é interessante, porque também nessa parte, né, aqui, gente, esse seminário 17, ele é muito rico, tá? Se não é o mais rico, é um dos bem de um Lacan fazendo a crítica de uma maneira mais direta, né? Porque ele já tinha passado muito tempo refletindo, então ele já podia fazer afirmativas. E aqui ele está literalmente descendo o cacete nos colegas, dos analistas, na formação do analista. Para mim é um seminário muito clínico. É um seminário onde é que o Lacan, mesmo ele não está falando diretamente, ele está falando ali sobre o que somos nós como psicanalistas, na clínica, na formação, na transmissão, sabe? Isso é muito importante. Então, começando ali, gente, já lá no primeiro parágrafo dessa parte que eu pedi para que vocês leiam, ele já está fazendo essa crítica sobre a estranha discordância do discurso freudiano com o discurso dos psicanalistas, né? Então, assim, ele literalmente, perceba que ele está fazendo uma crítica ao ensino freudiano, à teoria freudiana, ao discurso dos psicanalistas. Então, assim, ele faz essa crítica porque o que ele percebe? Uma confusão. Na verdade, há uma confusão entre o que é ser analista e a teoria freudiana, porque se constrói um analista a partir de uma formação que não concatena com a teoria freudiana. É isso que o Lacan está dizendo. Os analistas que existem aí no mainstream, eles não são freudianos, né? Não é à toa que o nome desse seminário é esse, né? Quando ele toma essa. Se querem se chamarem de lacanianos, tudo bem. Beleza. Se eles apetecem, fica com essa aí para vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu sou um freudiano, né? Porque ele é um cara que está deixando muito claro, eu estou retornando a Freud, para que a gente volte a pensar a psicanálise de uma maneira potente, tá? Isso aqui é muito importante da gente compreender da questão como que o Lacan contribui para a psicanálise, tudo bem? Então é aí justamente quando a gente está falando, não há dentro do discurso psicanalista algo que seja dentro de uma perspectiva o quê? Do ordenado, do começo, meio e fim, redação de Enem, entendeu? Introdução, desenvolvimento e conclusão. No discurso do analista, isso não é compreensível. Na verdade, aquele que busca o início, meio e fim, a gente toma muito mais como um sintoma de um sofrimento do que literalmente algo que seja o quê? Do âmbito da escuta clínica. Alguém discorda disso, gente? A gente espera alguém com a narrativa bonitinha? Começo, meio e fim? Óbvio que não. Muito pelo contrário, quando há uma repetição muito só de cotidiano, pontuações para que isso seja o quê? Né? De puxar o tapete desse paciente. Então vamos lá. Tá? E o que é o discurso do mestre? Que tanto, né, que o discurso, né, do analista, ele literalmente ele vem para fazer algum tipo, né, de enfrentamento ou de relação dialética. Tá? Aqui, o que ele toma literalmente como discurso do mestre, tá, é uma ciência. É a ciência. E uma ciência que tivesse como uma base matemática de um discurso que não abarca o quê? O inconsciente. A ciência em si, ela não consegue abarcar o inconsciente. Vocês concordam comigo, gente? Há como tirar uma chapa do inconsciente? Fazer uma tomografia do inconsciente? Um remédio para aplacar o inconsciente? Mas se uma pessoa, um psiquiatra, um psicólogo, um neurocientista, como Mark Solomon, eles são sérios, como o Siddhartha, né? como cientistas sérios, eles sabem que existe algo que escapa, sim ou não? Todos eles, não é? Não é assim? A famosa pesquisa sobre depressão nos Estados Unidos, onde é que se deu psicoterapia psicanalítica, remédio, né? Remédio e placebo. Resultado: quem estava recebendo psicoterapia psicanalítica teve uma melhora circunstancial melhor do que quem recebeu. Detalhe, com tomografias, mudou alguma coisa no cérebro de quem só estava fazendo psicoterapia? Em nada. Em nada.
mas eles tiveram melhoras que os pesquisadores falaram, eu não posso negar isso aqui. Entenderam isso? O que o Lacan está colocando que é o seguinte, o inconsciente, ele não precisa ser materializado numa imagem, num laboratório, etc., porque ele se faz presente. E onde ele se faz presente? No corpo. Sim ou não? Que era até o que o Freud falava, né? Onde é que está o inconsciente, Freud? Onde é que é o psíquico? Ah, o psíquico ele está na fronteira do corpo. Ele está na fronteira do corpo. Né? Ele está na fronteira do corpo. Então, é muito importante que a gente compreenda isso. Ok? E aí, Alexandre Davi, tudo bem? Professora, sou eu. Não, eu sei. No e-mail do meu marido, nem sabia que ele estava aqui. Desculpa. Vixe, Não, tá tranquilo. Que isso? Sem problema nenhum. Então vamos lá. Por quê, gente? Quando os nossos pacientes eles chegam ali falando algo, né, sofrendo sobre algo, e ele começa ali a explicar os seus significantes, A, B, C e D, a gente sabe que atrás de você estar falando, eu estou sofrendo porque eu amo demais, a pessoa me largou, e é a segunda vez que eu sou largado, e não sei o que lá, e etc. A gente sabe que aquele significante que está sendo dito, na verdade, existe sempre algo que está oculto, sim ou não? Quando uma pessoa fala, chega pra gente e fala, tá tudo dando errado. A gente sabe que é algo de oculto. Mas se tá tudo dando errado, o que você tá fazendo aqui, não é? Ou uma pessoa que chega, ao contrário, tá tudo dando certo. Eu tô muito feliz. Minha família é maravilhosa. Minha mãe e meu pai foram perfeitos. Meus filhos são fantásticos. Eu amo ser pai, eu amo ser mãe. Nós sabemos que atrás desses significantes sempre vai ter alguma questão em algum nível que estará oculto. Alguém discorda disso? É difícil entender isso, gente, no Lacan? Tá vendo? Eu só me dei o trabalho de pegar no meio da enrolação da didática dele o que ele está querendo falar. Você entendeu? Beleza? E é aí que tem algo que é interessante, que aí o Lacan, lá pro final, isso aí eu tirei para vocês, mas isso aí é algo se a gente fosse dispor a aprofundar, tá, gente? E isso precisa ser o psicanalista que não aprofunda tem que largar de mão. É o seguinte, o Lacan ele toma que dentro deste oculto, o oculto, né, do psicanalista, que o psicanalista busca, é um oculto aonde sempre existe uma ambiguidade. E é algo que vocês devem estar ouvindo aí muito na boca do Dunker. Ele falava, o que são sujeitos? Que agora ele começou a pesquisar mentira, ele está escrevendo sobre mentira. E ele está trazendo algo que é muito interessante, que ele fala, a gente não é bom e nem é mal, a gente é os dois. Né? E o engraçado é que isso é uma premissa grega, né, da dialética. Isso é uma premissa grega. Né? Rodrigo, como assim isso é uma premissa grega? Ela é uma premissa grega porque os gregos sabiam que ninguém não é totalmente bom, não é totalmente ruim. Na verdade, dependendo da situação, a gente é os dois, né? Depende do lugar, do momento, da hora. Não é assim? Sim ou não? Né? Só que aqui ele coloca essa ambiguidade no plano da dialética. Tá? Ele coloca isso no plano da dialética. Rodrigo, o que é dialética? Nós vamos ter um dia que a gente vai pegar e eu vou explicar para vocês exatamente o que é essa regra da tese, antitese, síntese. Tese, antitese, síntese. Isso para a psicanálise é muito importante. Tese, o paciente chega com a tese, as nossas intervenções podem servir como antitese, isso se produz uma síntese. Nós fechamos isso? Não. Essa síntese se torna o quê? Em determinado momento, a própria tese. Aí, de novo, a antitese, e assim, a gente está falando de movimento. Tudo bem? De movimento. E percebam, gente, nós com os nossos pacientes, nós estamos, de verdade, a partir das nossas intervenções e dos nossos cuidados, nós estamos ali gerando nesse paciente um movimento.
Seja um movimento de um paciente que possa estar parado, ou um movimento diferente, né, de um movimento que possa estar esteja gerando o quê? Muito sofrimento. Não é assim? A gente tenta criar para aquele paciente para que ele faça um outro movimento. Entenderam? Beleza? Então, engraçado que há algo, né, ainda da raiz freudiana nessa perspectiva. Porque Freud toma a ideia de inconsciente, de libido, a partir da energética, né, a partir da física. E sempre isso está o quê? Em movimento. Sim ou não? Beleza? Então, há uma sessão de análise, um processo analítico, a gente precisa pensar ele dessa forma. Que ele é um processo que precisa propor um movimento. Né? Então, dentro desse contexto aqui, tá, esse Lacan que está fazendo essa análise, ele é um Lacan porque quando ele está dizendo, né, que existe, né, algo que está para além daquilo que é nos colocado como verdade, que é nos colocado como ciência, que é nos colocado como o absoluto, né, ele literalmente ele está dizendo o seguinte, como um homem do tempo dele. Ele é um cara que ele está negando todas aquelas premissas que foram ensinadas desde Isaac Newton. Ele está propondo aqui que, mesmo que o capitalismo, e isso está escrito, gente, no seminário. Quando ele fala o capitalismo e a sua versão expansora, que é o imperialismo, tentam construir uma ideia de universalidade, sim ou não? O engraçado que aqui, se vocês percebem a partir do tópico 7, ele está fazendo uma crítica à teoria do Édipo. Não sei se vocês leram. No tópico 7, que ele está falando sobre o Édipo, Moisés e o pai da horda, ele está fazendo uma crítica a como é lido a questão do Édipo. Ele propõe uma outra chave de leitura. Porque a psicanálise, como um saber europeu, ela tenta criar universais também. Ela criou perspectivas que se tornaram universais, aonde hoje nós vemos várias pessoas aí que apenas a reproduzem em qualquer lugar. Seja na Europa, no Brasil, no México, se leva para Moçambique. Vamos pegar essas premissas aqui e vamos universalizá-las. E é aí que o Lacan está fazendo a crítica. Fala, olha, esses significantes, eles não podem de alguma forma servir. Inclusive, nessa parte do seminário, vocês vão ver que o Lacan tem um determinado momento que ele começa a fazer uma crítica a partir da antropologia, mas ele volta e fala, não, mas ali eu consigo ver naqueles povos estudados por fulano de tal, uma perspectiva do ético freudiano, sabe? Ele percebe, ele é o cara que está fazendo a reflexão e percebe, cara, não dá para eu pegar uma perspectiva baseada em princípios, em formas, em ideias ocidentais, e pregar e colocar para se pensar, por exemplo, redes familiares em África, por exemplo, que é uma das premissas básicas do antiédipo, de duas pessoas que assistiram os seminários, Deleuze e Guattari. Deleuze e Guattari. E o Deleuze e Guattari chama atenção para isso. Ele fala, não, gente, vocês prestaram atenção nos seminários, o Lacan ele fez a crítica a isso aí. Só que não podia largar a mão, sabe? De falar assim, estou fazendo uma crítica ao Deus, Freud. Tanto que quando eles escrevem, vale a pena lembrar, tá? O Lacan ele proíbe quem está em torno dele de ler o Antiédipo. Literalmente. Tá? Então vamos lá. Continuemos aqui. Beleza? Dentro desse contexto aqui, né? Opa. Quero que vocês dêem uma olhada aqui embaixo. Ó. Aqui na encruzilhada enunciamos que o que a psicanálise nos permite conceber nada mais é do que isso, que é uma via aberta pelo marxismo, a saber que o discurso está ligado aos interesses do sujeito. Sim ou não? Ele está falando, onde é que a psicanálise encontra o materialismo histórico dialético? As coisas estão vinculadas ao interesse do sujeito, sim ou não? Estão, não estão? A gente toma a partir disso, não é? Dentro desse contexto, é o que na ocasião Marx chamou de economia.
aqui o Marx, segundo Lacan, você vê que é um péssimo leitor de Marx, né? É um leitor muito pobre de Marx, né? Que fala sobre essa questão da economia de uma maneira muito generalizada. Porém, né? O que ele traz aqui? Ele traz que o seguinte: os interesses dos sujeitos no mundo capitalista, eles são determinados pela partir de qual perspectiva? Inteiramente mercantis. É da negociação da sessão de análise, quando chega alguém. Você entendeu? Que era aquilo que o Freud estava falando lá atrás. Né? Nada mais caro do que a doença e a estupidez. Ah, não, essa sessão tá muito cara e tal, que não sei o quê. E assim, tá. A gente sabe que a grande maioria ela não consegue, né, hoje ainda, sustentar uma análise devido ao preço. E nós também, como trabalhadores, não conseguimos sustentar um determinado valor, porque a manutenção ética desse fazer, que é a psicanálise, ainda é algo muito oneroso no Brasil. Não é assim? Oneroso e fetichizante, tá, gente? Como assim oneroso e fetichizante? Não, eu tenho que estar fazendo formação com determinado grupo, de determinada escola que cobra tanto. Você entendeu? Eu preciso fazer análise com o analista, que quando eu dizer que eu estou analisando desse analista, isso gera o quê? Um impacto mercantil. Olha o que o Lacan está falando lá na página 96 do livro e 86 do PDF que eu mandei para vocês. O que ele está dizendo? Os interesses dos sujeitos hoje, eles estão determinados inteiramente por interesse o quê? Mercantis. Então, qual que é o grande significante mestre do capitalismo? A coisa, o ser humano coisificado, a mercadoria. Ok? Psicanalista, você vai fazer aqui comigo quantas sessões? Quantas sessões vai estar resolvido? Tá vendo? Em quantas sessões eu vou conseguir resolver esse problema? Tá vendo como é que é a relação? É igual analisando. Agora, assim, você faz. Tá, como é que a gente pode fechar um pacote? A onda é bem essa. Como é que a gente pode fechar um pacote? A Tereza, ela era muito crítica a isso. Ela fala, como assim pagar por mês? Análise. Mas, assim, eu acho que também isso aí é de gente falando a partir de uma perspectiva onde é que não deve faltar paciente pagando muito bem para ela, né? Se me perguntar, Rodrigo, como tem que fazer o pacote? Não, tem como. Só que você tem que pagar adiantado o mês. Se você não comparecer, sabe assim? Fechamos, é mês antecipado. Ah, Rodrigo, como assim? É igual academia. E eu falo exatamente dessa forma, Ramon. Quando vem o discurso da mercado, isso me facilita muito. Eu falo igual academia. Academia, você paga, se você não for uma semana, você continua pagando, não paga? Se você pagou o ano todo, se você não for um mês, eles vão lá, ó, a gente vai devolver o dinheiro do mês? Não, Rodrigo, aqui é a mesma coisa. Porque o meu trabalho, o meu horário, ele continua do mesmo. Muito importante, gente. Você está vendo aí que o Lacan, ele está falando sobre isso. Essa relação de verdade do analista. Sabe? Não é essa coisa, é um fazer, é uma arte. Não, é de literalmente falar assim, o meu trabalho, e isso volta a uma premissa freudiana, não é? Sobre o início da análise, sobre o texto sobre o início da análise, o texto de 1912 sobre o início do tratamento, sobre psicanálise para médicos, até sobre cobrar. Não, isso é um trabalho. Você tem que cobrar porque isso é um trabalho. Até porque, professor, a gente reserva aquele horário para aquele paciente. Sim, então, se a gente tem um horário reservado, e a gente não chega lá assim, cheguei. Não, a gente se prepara para aquele, arruma o local, vai, tudo. Sim. Então, a pessoa vai pagar por sessão. Beleza, ótimo. Tem que me pagar no mínimo com 36 horas de antecedência. Se não pagou, aquele horário não está reservado. Você entendeu? É simples assim. São regras, né? Qualquer médico, gente, se você marcou e você confirmou que vai vir, eles falam, caso você não venha, você tem que pagar 30% da consulta, não é assim?
Acho justíssimo, porque se você marcou e tem um profissional te esperando lá, você entendeu? A moça falar em pacote, fala, não, eu faço o pacote, sabe? Só que é antecipado. Eu cobro o mês antecipado. A gente tá no mês do dia 15, pois é. Se fosse academia, sabe? Qualquer outra coisa, assinatura de televisão, sabe? É literalmente fazer isso, sabe? Então vamos lá. Vamos lá. Vou agora escrever com todas as letras as funções próprias do discurso, tal como as enunciei. Tá? Então, ele está aqui literalmente, na parte 2, ele vai literalmente estar falando sobre esse discurso do mestre, como que ele funcionaria. Tá? Nessa relação aqui, trouxe até algo aqui que deixa os seguidores da igreja de Lacan extremamente excitados, é quando eles veem algum tipo de gráfico, alguma coisinha aqui que parece uma fração, tá? Eles ficam assim extremamente, tá? Mas aqui eu trouxe justamente quando ele está falando sobre essa ideia do significante mestre, que é o saber, que é literalmente isso. Se eu sei o que eu tenho, né? Há algo em um saber, né? Esse analista sabe o que eu tenho e vai resolver para mim. Entenderam isso? E o sujeito, né, quando ele procura alguém que tem esse significante mestre, né, que possa ter esse significante mestre, esse cara deve ter o segredo do gozo, sim ou não? Imagina alguém ter o segredo de como gozar. Entenderam? Daquela maneira absoluta, não dessa maneira a partir de objetos, etc. A pessoa tem domínio do gozo absoluto. Tá? Então, dentro desse contexto aqui, tá, o interessante é que aquilo que é do significante mestre é aquilo que literalmente sustenta todas as nossas fantasias e ilusões que nós temos. Rodrigo, mas tá, eu li isso aqui em Lacan. Mas o que é isso que sustenta as minhas ilusões? É literalmente as ideias, os ideais que permeiam a nossa vida. O mundo ocidental. E olha essas ideias aqui para ver se vocês conseguem perceber como grandes significantes mestres. Liberdade, fraternidade, igualdade, meritocracia, democracia. Isso são todos significantes mestres, sim ou não? As pessoas hoje elas falam, não, o melhor sistema de governo é a democracia. Tá. Me explica o que é verdadeiramente uma democracia. As pessoas elas vão saber te explicar que seria ir lá e votar em alguém. O que é um governo do povo, por exemplo? O que é ser livre? Ah, não. Liberdade é a gente poder fazer o que a gente quiser. Beleza. Ótimo. Né? Não, liberdade é a gente poder fazer o que quiser. Ótimo. Vai para a França agora. Pega um avião. Neste momento, desça em Paris. Ah, mas eu não dou conta, Rodrigo. Eu não tenho dinheiro. Pois é. Então quer dizer que essa liberdade ela não é tão liberdade desse jeito. Né? Então aqui há significantes mestres que os significantes A, B, C, D, E, F, eles sempre de alguma maneira eles estarão o quê? Relacionados a essas perspectivas. Inclusive são essas perspectivas que sustentam ilusões que comportam esse significante mestre dentro do capitalismo, que é literalmente da coisificação das pessoas, de que as relações são mercantilizadas. Todas essas ideias e ideais que literalmente, de alguma forma, né, tentam manter isso. Porém, se consegue, o significante mestre da mercantilização da vida consegue literalmente se sustentar absolutamente? Não. Porque a gente trabalha com a ideia do inconsciente, sim ou não, gente? Porque o obscuro que a gente está falando aqui é o lugar do quê? Da falha, da contingência, não é nada disso
que eu estou falando aqui, daquilo que é, nossa, eu nunca pensei em estar fazendo isso que eu estou fazendo. Toda essa ilusão de sujeito vinculada a um significante de uma vida mercantilizada, coisificada como é a nossa, elas vão escapar, ou seja, a nossa humanidade ainda resiste a partir do inconsciente. Porque há algo que escapa. Há algo ali que escapa. Há algo que em algum momento ali a pessoa para e fala, isso não está certo. Da maneira que é possível de se fazer. Compreendeu? Há algo que escapa. Então vamos lá. Por quê? O que o Lacan ele fala? Ele fala que, né, as questões elas estão muito vinculadas a uma posição. Né? E qual que seria essa posição? Beleza? O lugar que figura sobre o desejo é o da verdade. Né? E a gente já tinha falado sobre isso, né? Desejo, verdade, né? Essa ideia de que a gente conseguiria chegar, né, ao conhecimento de algo, do que é o desejo, né? O que eu desejo é isso aqui, então eu sei o que é, então não vou sofrer mais, não vai ter mais angústia. Né? Inclusive ele fazendo até uma verificação, o que ele dizia, né? Nossa, antes eu dizia que o desejo do homem é o desejo do outro. Mas o desejo, ele vincula a verdade. Sobre o outro, é aquele onde se produz a perda. Né? O outro é onde se perde. Né? É onde não se tem. Né? É onde eu procuro. E a terceira, né? Quando esse gozo foi perdido, porque a gente nunca vai conseguir verdadeiramente alcançá-lo de maneira absoluta, surge uma função em que nós iludimos, que é o mais de gozar. Sim ou não? Beleza? De que nós teremos um gozo totalmente absoluto, né? Que é mais de gozar, né? Que eu vou ter mais do que isso. Né? É uma idealização que nós fazemos do gozo, né? Ah, isso aqui eu consegui gozar, mas falta alguma coisa. Dá para chegar a esse gozar absoluto. Né? Percebam que o Lacan ele ainda é muito idealista, naquele sentido platônico, né, do mundo das ideias. O mundo das ideias está lá, né? Ele está lá, a gente nunca vai alcançar, e a realidade que nada mais é do que reproduções tortas do mundo das ideias, né? Então Lacan ainda está muito nisso, né? De que algo nosso do inconsciente é inalcançável. Tá? Tanto que até nessa parte do seminário, tem um momento lá que ele está falando sobre a questão da mercadoria e tal, ele vai falar, isso também continua em sociedades que fizeram a Revolução Socialista. Mostra que assim, o cara ele não entendia nada sobre o que ele está falando de Revolução Socialista, de leitura de Marx, etc. Né? Ele era um cara que ele tomava uma reflexão e ele achava que aquela reflexão que ele tomou ali serviria, aqui já na faculdade de Direito, serviria para qualquer outra situação. Né? O engraçado é que ele está negando a universalidade, mas em muitos momentos ele não se furtava de expressar algo que serviria como o quê? Uma universalização do saber, inclusive que ele estava ensinando. E aí que é um fato interessante, que ele diz o seguinte, olha gente, sabe esse discurso do mestre? Esse, que o discurso do analista, ele tem de alguma forma uma relação, né, que é uma relação ali de descontentamento com ele. Então, o que a gente faz? É no discurso da histérica que a gente vai compreender aonde essa ideia do mestre, do saber absoluto, da moral, dos bons costumes, das ilusões que nós construímos de um mundo maravilhoso, ele começa o quê? A ser questionado. Porque a histérica ela faz isso. Por isso que muitas das vezes vocês vão ouvir que na psicanálise lacaniana, como diria alguns, né, para lidar com o neurótico, para ali criar
né, um processo analítico benéfico para o neurótico, era necessário estericizar esse neurótico obsessivo de alguma maneira. Há uma necessidade de estericização do processo analítico. Porque a histérica, ela não é aquela que tem algum tipo de discurso que fica por baixo. Muito pelo contrário. A histérica é aquela que diz o que para Freud, gente? O que a histérica fala para Freud? Para limpar a sua chaminé? Não. Cala a boca e me escuta. Então, exato isso, professor. Deixa eu limpar minha chaminé. Deixa eu falar. Só, não, mas ela fala literalmente isso. Cala a boca e me escuta. Ah, tá. Dali que ele vê a reflexão, né? Disso aqui eu aprendi que primeiro tem que se fazer uma limpeza o quê? Da chaminé. Literalmente a pessoa para de ficar falando o que eu tenho. É literalmente. Né? O discurso do analista, a gente caminha com o discurso de quem, gente? Da histérica, sim ou não? A gente caminha com ele. Nós não praticamos o discurso da histérica. Né? Nós caminhamos com o discurso da histérica. O que a histérica produz, que é literalmente cala a boca e escuta. Eu não quero saber o que você sabe, ô mestre. Você é castrado como eu sou. Sabe? A histérica é isso, né? Olha, você tá com esse problema aí porque você foi castrado na infância. É mesmo? Você também foi analista. Você também foi, mestre. Você é tão castrado como eu. Entenderam isso? Você vai se colocar aí nesse lugar, né? De grande esfinge, onde é que nada te toca e etc., onde é que não há vida, não há um ser humano. Não, a histérica, ela chega lá e fala assim, que isso? Você não é esse mestre, você não tem o segredo, você não é o detentor do saber. Cala a boca. Quem tem esse saber sou eu. Me escuta. No máximo, o que você vai fazer? Interpretar. Boa sacada essa, né, Ramon? A sacada do Lacan foi bacana. Ele buscar isso aí ele trazer isso e criar uma categoria, o discurso da histérica, sabe? A partir da ideia da histérica é muito bom. Né? Pra gente, né? Pra gente, pra quando a gente estiver estudando, entendeu? Estudou, nossa, Freud falou isso aqui, peraí, não, deixa eu ver, não, peraí, ué. Não é assim, não. Ué. Peraí, mas ele falou isso aqui em 1913, a gente tá em 2026. Entenderam isso, gente? Estericizar a leitura de vocês. Entenderam o que é o discurso da histérica? Estericizar nas escolas onde é que vocês estiverem fazendo formação. Você entendeu? Levantar a mão e falar assim, ó, isso aí que você está falando não faz muito sentido para hoje, 2026, etc. Você entendeu? Criar esse desconforto. A histérica cria o quê? Um desconforto. Porque ela puxa o tapete do mestre. Sabe? Ela deixa. Diz que o discurso do obsessivo, né? O trabalho com o obsessivo é tentar estericizar, né? Sim, o discurso também. Sim, né? sim. E ao ponto que também o da histérica também que esse discurso dela fique menos angustiante, Isso. né? Que ela possa escolher melhor, né? Isso. Nesse sentido, um trabalho analítico com essas estruturas. Sim, porque era literalmente o que o Lacan está fazendo? Psicanalistas, vamos compreender que a psicanálise parte de uma premissa freudiana, mas não só morreu em Freud. E aí que ele diz o seguinte, porque essa leitura que vocês fizeram a partir do sexual, aonde ele foi recalcado, se a base do nosso saber de uma sexualidade onde o sujeito era recalcado, obviamente o saber sobre o sexual ele se tornou obscuro, sim ou não? Se a premissa da psicanálise é o recalque, obviamente o que é recalcado acaba construindo saberes que se transformam o quê? Em obscuros. E o que é a base dos saberes obscuros? É esse que a gente quer ouvir dos nossos analisando, sim ou não? É o inconsciente. A gente já não falou agora na terceira vez que a gente está falando desse obscuro?
é o que falha, é o que tropeça, né? É o que não se espera, é o da contingência. Você entendeu? Porque o da contingência é isso, gente. É o que não se espera. Não é? Dá-se até um nome para isso numa linguagem lacaniana, não é? É onde surge o real. É na contingência, não é assim? Nossa, surgiu algo que eu não esperava. Opa, não, você. Aí eles adoram falar: não, e não é que não surgiu nada que esperava. Na verdade, você teve um encontro com o real. Pô. É tão mais inteligível, né? Compreender que o inconsciente ele não está. Porque nós não somos todos psicóticos. E o inconsciente não está a céu aberto. Logo, existe algo que está recalcado. Se está recalcado, é o que está escondido, sim ou não? Se está escondido, constrói-se uma obscuridade sobre isso, sim ou não? E é essa obscuridade que precisa estar aparecendo no processo analítico. Entenderam? Tá? Dentro desse contexto aqui, o Lacan ele está literalmente trazendo aqui essa ideia de que que o sujeito obscuro aí ele precisa, tá? Muitas das vezes, para viver algo idealizado, esse mais de gozar, ele vai ter que abrir mão do que, gente? Se eu for viver por um ideal, um mais de gozar, o que um sujeito ele vai ter que abrir mão, no final das contas? Dele? Exatamente. Exatamente. Ele vai ter que abrir mão o quê? Dele. Dele mesmo, né? Dele mesmo. Sim ou não? Não é? Eu quero viver esse casamento, essa família maravilhosa. Então, para eu ter essa família burguesa construída a partir do final do século XIX, vai ter que se abrir mão, sim ou não? Em nome dos ideais, né? Você está dizendo. Em nome desse mais de gozar, em nome desse. Isso aqui eu vou conseguir alcançar, né? O meu desejo vai ser plenamente cumprido. O gozo ele vai ocorrer totalmente. E se você está vivendo o quê? O ideal, sim ou não? Porque na prática isso existe. Não, mas e se isso for o interesse da pessoa? Se ela for moldada nisso? Não sei se eu estou conseguindo me fazer explicar. Sim, mas é isso que a gente está falando aqui, ó. Isso é adoecedor. Tá. Mas e se não for um adoecedor? Se for assim, a busca dela? Sim. Porque ela acha que isso é o certo. Porque ela quer busca por isso. Tá. E se ela não fizer por isso, ela parece que ela não conseguiu cumprir o propósito dela. Ou então... Tá, mas é o seguinte, só, se não gera um sofrimento para ela, tudo bem, ela vive esse idealismo dela. Mas isso aí é uma questão dela. Mas espera aí, esse tipo de pessoa ela não vai sofrer. Se ela não sofre, ela vai produzir sofrimento em alguém. Se ela não sofre, ela produz sofrimento em alguém. E de toda forma, toda escolha ela requer uma perda, né? Você deixar algo para trás, né? Então, nessa perspectiva, não tem como estar plenamente satisfeito e gozar plenamente, né? Você não sai imune disso, né? De qualquer escolha, você não sai imune. Então, dentro desse contexto, é quando o Lacan, aí ele vai buscar essa questão quando ele vai falar do sonho. O que ele está falando do sonho? Ele vai falar que o sonho, por exemplo, ele fala, gente, tá, o sonho é o cumprimento de um desejo? É, mas de qual desejo? E aí que ele coloca, não é só de um desejo ipsis literis. Isso aqui está fazendo uma crítica à interpretação dos sonhos do Freud, tá? O que ele coloca a mais? Há uma questão de um desejo infantil que foi castrado que retorna.
E aí que é o fato interessante. Ele fala, ó, porque os desejos que nós temos como adultos são alicerçados por aqueles desejos infantis. Então aquilo que o Freud fala, que o desejo, né? Que o desejo, ele é algo do plano, né? Do cumprido no sonho, ele fala, não, tudo bem. É um desejo cumprido, mas esse desejo não é esse que você está vendo agora, que você desejou agora. Ele tem um alicerce. E o alicerce são os desejos do quê? Infantis. Porque esses desejos infantis, com o passar do tempo, eles começaram a ser o quê? Recalcados. E se eles se tornam recalcados, eles acabam se tornando algo da ordem do quê, gente? Do inconsciente. Então eles precisam voltar. E aí que ele diz que quando nós nascemos e com o processo civilizatório, a gente, como um grande capitalista, um empreendedor, ele chama até de empreendedor, a gente começa a acumular muita coisa, muitos objetos de desejo que eles vão retornar, que eles vão aparecer. O que ele está deixando aqui muito claro? Que as coisas não se arrefecem tão fácil dessa forma, não. Da infância para a vida adulta. Elas continuam lá. E que os objetos que nós hoje usamos como causa dos nossos desejos, eles na verdade são objetos que são causados a partir de desejos que vêm desde o quê? De um infantil. E é justamente dentro dessa crítica que ele começa com a interpretação dos sonhos, que ele literalmente ele começa lá quando ele fala sobre o Édipo e Moisés e o pai da horda, né? É literalmente quando ele está falando sobre o seguinte: olha, o discurso do mestre, que aí ele continua ainda nisso, então aqui ele está fazendo uma crítica muito forte à questão do discurso do mestre, de um saber inequívoco, de algo que não pode ser questionado, universalizante, absoluto. Ele está literalmente dizendo o seguinte: olha, aquilo que foi nos colocado como aquelas questões inequívocas, não é à toa que ele colocou isso aqui, tá, gente? Édipo, Moisés e pai da horda. Ele vai fazer uma crítica a essas ideias essas ideias que vocês colocam como inequívocas do Édipo. Essas ideias que vocês colocam inequívocas quando vocês leem sobre a questão do Moisés, né? Como pai da religião dos hebreus. E a ideia do pai da horda, do Totem Tabu, a gente precisa rever isso aqui. Por que ele chama atenção para isso? Ele chama atenção justamente porque ele está dizendo o seguinte: olha, gente, porque se nós tomamos esses conceitos de Freud como algo imóvel, inquestionável e irreflexível, ou seja, que não se permite reflexões, literalmente o que a gente está colocando aqui é o saber que Freud nos ensinou, ele está fora de uma premissa básica, que é o da existência humana e do inconsciente. Porque ele deixa uma coisa muito clara, que o sujeito, ele é aonde ele não está. Rodrigo, eu já ouvi isso, né? Que o sujeito, ele pensa onde, né, ele não está, né? Se onde ele está, ele não pensa. O que ele quer dizer com isso? Que é justamente o seguinte, tá? Você, como professor, você começa a pensar do porquê não ser piloto de avião. Né? Porque é aí que você vê que existe um movimento para além do seu consciente, para além da moral, para além do que é determinado a você, que te faz desejar outras coisas. Porque a ordem do inconsciente é onde a gente não está. É aquilo que o nosso paciente chega dentro do nosso consultório, é o seguinte: eu fiz uma coisa que eu nunca imaginei que eu faria. Ramon, eu fiz uma loucura hoje. Jean, eu fiz uma besteira hoje. E essa que é onde você não está, é onde é que você pensa. Eu fiz algo
impensável. Eu fiz algo sem pensar hoje. Como assim? Você fez algo sem pensar? Como assim? O inconsciente pensa, gente. Isso já vem sendo pensado há muito tempo. Fala. Eu tinha já ouvido essa frase, sim, e agora eu nunca pensei nela com essa explicação. Viu? Nesse formato. E faz sentido. A princípio não fazia. Mas aí, quando foi exemplificando... A gente ouve isso. A gente ouve dos pacientes. Era só um Lacan ter dito isso. Gente, é igual quando você recebe seu paciente, ele fala, fiz algo... Ele chega lá e diz, fiz algo impensável hoje. Eu fiz uma loucura. Opa! Quando ele fala, eu fiz algo sem pensar, eu fiz uma besteira. Eu não pensei na hora de fazer. Pô. Né? É onde justamente você diz que não pensou, é que você está ali pensando, né? É que o inconsciente está lá. Está lá. É onde ele está lá. Né? Por isso que o que os nossos pacientes dizem nunca é um dizer. É sempre um semi o quê? Semidito. É sempre um semi-dizer. E pra gente ir já pro final aqui, né? Olha o que ele coloca. É impossível deixar de obedecer um mandamento que está aí no lugar que é a verdade da ciência. Vai, continua, não para. Continua a saber sempre mais. Porque aqui ele está dizendo o seguinte, né? Que o nosso, hoje, qualquer pessoa que procura um determinado tipo de tratamento, ele quer saber o que está acontecendo. Porque o estatuto da ciência é esse. Ele está dizendo o seguinte, gente, relaxa, você não vai saber tudo, não. Mas o estatuto da ciência te dá um mandamento. Vai lá, sabe mais. Gente, o engraçado é que isso aqui se comunica com a premissa dele, sim ou não? O que ele fala que é o gozo do capitalismo? O gozo do capitalismo é um gozo que é nos ensinado, que é irrefreável, sim ou não? Não pare de gozar, sim ou não? Ou seja, não pare o quê? Vocês que estão aqui me assistindo, etc., saibam mais, né? Leiam e leiam mais, e saibam mais, e sejam esse mestre. Mas você é castrado. Vai ter algo que vai escapar. Inclusive do lugar de mestre, você está ali de professor, você não vai saber tudo. E está tudo bem. Né? Porque é aí que ele diz o seguinte, olha, mesmo que nós não vamos saber de tudo, nós temos que saber que o desejo, ele sempre corre pelos rastros do desejo de saber, sim ou não? Aí eu quero saber porque eu não gosto disso. Sim ou não? Ah, não, eu tô aqui, eu tô sofrendo e tal, eu quero saber por que eu tô sofrendo. Não é assim? Como se eu souber o que me faz sofrer, logo isso será o quê? Resolvido. Se eu faço uma consulta, diagnóstico um câncer, e eu vou lá e trato o câncer é curado, não é assim? Essa é a mesma premissa de um pensamento científico que foi generalizado, que faz com que os nossos pacientes cheguem também dessa maneira. Olha, eu fiz uma coisa impensável essa semana. Você recebe um homem hétero. Eu bati na minha mulher. Eu nunca fiz isso, nunca perdi a cabeça, mas fiz algo que é impensável. Eu bati na minha mulher. Opa, tá vendo sem me dizer? Então, sempre, porque o que é nosso, o que é solicitado a gente? O que se pode saber é solicitado no discurso do analista a funcionar no registro o quê? Da verdade. Então, quando a gente fala sobre o discurso do analista, o nosso saber está sempre vinculado a um semi-dizer. Mas nós sabemos, gente, que qualquer intervenção e o que a gente fale para o nosso paciente é tomado como o quê por ele? Como um ato. Como o quê, gente? Como verdade. Como registro de verdade. Se você vai lá e faz um diagnóstico e fala, olha, paciente, você é um neurótico obsessivo. A partir desse momento, ele começa a ser o quê? Um neurótico?
obsessivo. Ou eles já chegam pra gente com esse registro de verdade, sim ou não? Sim. Eu tenho teia, eu sou isso, eu sou aquilo. O discurso do analista cabe isso, gente? Não. Então, a gente nunca diz algo que é, mas a gente sempre está intervindo no lugar que é sempre dito como o quê? Como a verdade. Sempre o paciente está tomando como o quê? Uma verdade. E é aí que ele vai ao Levi-Strauss para fazer uma crítica aos mitos. E aqui qual mito que ele vai fazer? Ao de Édipo. E ele já começa a dizer o seguinte: o mito de Édipo não disse nada. O mito de Édipo, ele é um semi-dizer. Existe algo de um semi-dizer do mito. Porque como que os mitos eram ensinados até aquele momento? E o Levi-Strauss, ele vai bater um pouco nisso. Os mitos eles serviam como formas de ensino, né, o ensino e de educação das pessoas dentro da civilização ateniense ou civilizações antigas, etc. Ele vai dizer, olha, não é isso não. Existia muita coisa não dita diretamente nos mitos que eram mais importantes do que o próprio recado principal. E é aqui que o Lacan, né, ele vai estar chamando a atenção, por exemplo, né, que nós, como sujeitos, né, não podemos tomar nada fechado como teoria. A gente não pode tomar a prática analítica como fechada. Que não existe um sujeito que ele é fechado. Ele vai funcionar. Esse neurótico obsessivo vai funcionar assim. E uma coisa que nós não podemos tomar as questões a partir de uma unidade. Por quê? Porque nós devemos tomar os sujeitos a partir sempre de que eles podem existir como ambiguidade, como clivagem. Primeiro que nós já somos uma clivagem, né, gente? Concorda? Qual que é a primeira grande clivagem que nós temos? Inconsciente e linguagem. Sim ou não? Sim ou não? Né? Rodrigo, não entendi. Vamos lá. Lembra do pequeno Hans? O pequeno Hans sonhava com cavalos, não era? Significante ali, bem forte, era o cavalo, não era? O sonho estava falando sobre o cavalo? Era sobre cavalo, gente? Os lobos. Não, era sobre o pai. Era sobre o pai. Sobre o pai do. Entenderam aí? Para os freudianos, diriam que era sobre desejos sexuais. Lacan diria que era sobre o pai. Olha que caso interessante. Os freudianos logo enxergariam a questão sempre o quê? Sexual. O que o Lacan está fazendo com essa teoria psicanalítica? Calma. Tem algo aí que você está deixando escapar. Você já está indo logo na regra. E é aqui que há algo muito importante a gente saber, tá? Que é o paciente pode estar falando de uma coisa, mas na verdade o processo dele gira em torno de outra coisa, sim ou não? Ele pode estar falando o seguinte: eu amo minha família, eu amo minha família, eu amo minha família, mas o sofrimento dele a gente começa a sacar no semi-dizer, naquele ato falho, nos sonhos dele, que na verdade ele não suporta mais aquela família. Ele fala sobre uma coisa, mas as coisas giram em torno do quê? De outra. Fala-se sobre, eu não quero, eu tenho ódio dessa pessoa. Mas na verdade o que tem? Eu quero. Que delícia, me pega essa pessoa. Entendeu? Então, sempre uma coisa pode girar em torno de uma coisa, está sendo falado uma coisa, mas girar em torno do quê? De outra. E no caso aqui específico, a gente colocar, né? Que o papel da mãe é o desejo da mãe, sim ou não? E é aí que ele traz isso que é muito importante. Né? Qual que é o papel da mãe? É o desejo da mãe. Mas é aí que a gente tem que suportar, né, gente? Imaginar, hein, que a sua mãe tem desejo. Não é o desejo de piano. É da gente imaginar que a nossa mãe transa.
Imaginar que mães transam. Faz esse teste, mães. Chega nos seus filhos e fala abertamente, assim, ó, gente, sua mãe ali gosta de dar uma sentada, gosta de transar, pra ver se vai ser... Não tem nada de oedipiano, gente. Tá vendo? A questão de Jocasta não é porque ela dormiu com o Édipo. A questão de Jocasta é ela que é uma mulher que tem tesão. É isso que o Lacan está chamando a atenção. Tem a questão do incesto, beleza, mas ninguém sabia que era mãe e pai dos outros. Isso é uma sacada do Lacan brutal. Que porra é essa de incesto se ninguém sabia? Que porra é essa de incesto? Édipo só soube depois. E quando soube depois, o que ele fez? Furou os olhos. Gente, tinha incesto antes? Não. Tinha incesto pro narrador, que é um sádico. Que sabia. E não avisou. Mas pra Jocasta e Édipo tem incesto? O problemático é isso aí. É uma mulher que tá com tesão e sentou no mais jovem. Com força. Bang. Gente... Vocês já pensaram por essa esfera? Que o recado que o Lacan tá passando é esse? O recado que o Lacan tá passando é esse, gente. Ó, gente, o problema ali do Édipo não é... Porque isso nem existiu, o incesto. O problema é você ter uma mulher que queria dar... Inclusive, ele usa a palavra... Linguagem obscena, tá, gente? O Firenze... Ele fala, não é questão de Jocasta trepar com Édipo. Não. O problema é essa mulher quis trepar. Com o cara que assassinou o marido dela. E pro Édipo também era isso, gente. Eu vou ter que aguentar essa mulher com esse fogo todo. Tô a fim de sentar, vou sentar. Segura aí, irmãozão. Quando vocês quiserem entender o Lacan, gente, pega os filhos de vocês e vai lá e faz esse teste. Fala, mamãe gosta. Vocês vão ver que, assim, gente, o Lacan tá certo, realmente. Não é o incesto, é o desejo da mãe. O problema é esse. Esse povo aqui, eles não gostam muito, não. Não é. É inconcebível, Janete. É inconcebível. Imagina, Janete, você, mãe de adultos, você já dentro da certa idade, você fala, não, eu tenho desejo, sim, eu quero. Que é isso? Então, apesar de saberem, não aceitam. Não aceitam. E é aí que o Lacan está falando assim, como é que eu vou bancar minha mãe? Mãe, a senhora já passou da idade disso. Como assim passou da idade? Como assim? Mães, não faz isso. Tem até uma personagem da Samantha Simutz, no Toma Lá Vai Cá, que ela tampava o ouvido e falava, mães não transam, mães não transam, mães não transam. O que Lacan está falando? Mães transam pra caralho. Aguenta isso aí. Olha, ó. Não se sabe o que pode lhe dar na telha, de estalo fechar essa boca, que ele está aqui comparando. Um grande crocodilo em cuja boca vocês estão, a mãe é isso. É, meus amigos. É uma fera essa mãe. Tudo bem? Vai comer você e vai comer a galera. O desejo da mãe é isso. Esse que ele está falando. Olha o grande problema. Que mãe come também. Sacou? Então vamos lá. Então, essa é a questão. Para o analisante, o que está ali no barrado, né? O conteúdo é o seu saber, né? O saber barrado, né? A gente está ali para conseguir que ele saiba tudo o que não sabe, sabendo com tudo. Essa não é a regra do inconsciente, sim ou não? Essa não é a regra do inconsciente? O paciente sempre sabe, sem saber, sim ou não? Beleza? Por isso que o Lacan, entre conteúdo manifesto e conteúdo latente, o que ele fala? O que é o conteúdo latente para o
o Lacan, conteúdo latente é o material que nós recolhemos dos nossos pacientes e interpretamos. É a interpretação do analista para com o paciente ali, naquela relação. Inclusive, ele fala, é uma observação que pode ser valiosa para vocês. Quando você estiver lá interpretando sonhos, etc., interpretando material psicanalítico, leve sobre isso. E por último aqui, o complexo de Édipo, tal como nos é contado por Freud quando se refere a Sócrates, não é em absoluto tratado como um mito. É aqui que ele está dizendo, eu amo ele, que é o seguinte, ele desce o porrete na interpretação do Freud, mas o que ele tenta fazer no final? Gente, mas o próprio Freud não apresentou o Édipo como mito, ele apresentou como uma historieta, como uma história. Sabe assim? Tanto que lá no final, qual que é a defesa que ele faz? Que o Édipo era um sonho de Freud. Ele deve ter sonhado com isso. Né? Bom ou não hoje, gente? Saber sobre o desejo da mãe, mães transam, ok? Vamos encerrando por hoje, passamos um pouco do tempo, tá? Voltamos na primeira semana de agosto, vamos entrar de férias, tá? Vocês, porque eu não. Porque meu filho entrou de férias. Né? As pessoas falam, uhul, férias. Eu falei, ótimo, para quem não tem filhos é uma maravilha. Mas para quem tem uma criança, Copa do Mundo, mas a Copa está arrefecendo um pouco isso. E saudável, ele ri na minha cara todos os dias, gente. Eu tenho um filho que entra de férias, ele ri na minha cara. Papai, eu tô de férias. E ri na minha cara. Tá certo, vida boa, vida mansa. Não pode nem dizer assim, né? Quando crescer você é assim também, né, professor? É igual falar assim, relaxa, processo civilizatório tá vindo aí. O recalque acontecerá. Calma. Não, mas tem que vai vir. A castração, mas isso aí eu sou a favor. Férias, descansar, tem que descansar mesmo. Acordar tarde, é isso aí mesmo. Então, de frustrado basta eu. Eu tenho que lidar com isso na análise. Então, beleza? Gente, então aguardo vocês na primeira semana de agosto. Descansem muito, tá? Descansem demais, tá? Beleza? Um abraço. Eu passei um livrinho para vocês viram lá? Que é um livro de psicanalista sobre o Seminário 17, tá? Eu passei para vocês o PDF lá. Pelo que foi organizado pelo Coutinho. Eu vi. Ótimo, então. Pra gente pegar um negócio denso mesmo, tá? Um abraço. Outro. Boas férias. Aproveite. Descansa, gente. Até a primeira semana de agosto. Até. Tudo de bom.